Olá, meu nome é Cidelis e hoje eu vou falar com você sobre nossos filhos, os transtornos psicológicos e como nós os conduzimos ao longo da vida com relação ao id, ao ego e ao superego. Então me acompanhe, eu sou psicanalista e esse é o assunto que nós abordaremos hoje. Então, à medida que criamos os filhos, que a vida vai passando, desde a primeira infância, nós vamos ajudando os nossos filhos a se tornar um indivíduo que seja aceito pela sociedade. E é claro, todos nós queremos ser aceitos pela sociedade. Então, com relação a isso, nós vamos moldando os nossos filhos de acordo com nossos princípios, nossos valores e também muitas das formas que fomos criados, que está no nosso próprio psique. Então, à medida que criamos esses filhos e os educamos desde a primeira infância, nós falamos para eles: menino, isso não pode, isso não vai ser bom para você. Ou olha, isso é bom, muito bom, aceitável. E isso vai criar em nossos filhos ao longo da vida e ficar guardado no subconsciente dele como formas de viver. Você já se pegou, por exemplo, na sua vida adulta, se cobrando do tipo: eu não posso deixar de fazer isso, eu tenho que fazer isso e fazer agora. Eu, por exemplo, tenho uma mania de arrumar a casa. Eu posso estar cansada, pode ser como for, eu não consigo deixar a minha casa desarrumada. Eu preciso de organizar tudo, por mais cansada que eu esteja. Eu não consigo descansar primeiro para depois arrumar. Por quê? Porque a minha mãe era uma pessoa que gostava muito de uma casa bem arrumada e era muito zelosa. Então ela incutiu isso em mim e nas minhas irmãs. E à medida que nós crescemos, nós vamos trazendo conosco esses valores. E muitas vezes eles também são em forma de recalques, como modo de levar a vida e os nossos princípios com relação às coisas, à religião, ao relacionamento com as pessoas e também à nossa espiritualidade. Nós somos moldados e nos cobramos de acordo com tudo que aprendemos, que é de valor, que é importante. Então, por que estamos abordando esse assunto? Porque você precisa olhar para os seus filhos, principalmente quando você tem mais de um, para que você não esteja, por exemplo, comparando os seus filhos. Porque cada pessoa tem a sua individualidade. E por esse motivo funciona de maneira diferente. Então aqueles pais que ficam comparando os filhos, querendo que um haja de acordo com o que o outro age, porque o agrada, está cometendo um mal muito grande para esse filho. Por quê? Porque o nosso intelecto, a nossa constituição cerebral de cada ser humano é individual, é diferente, é única. Então, se nós observarmos, nós vamos ver que nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas em nossas voltas têm qualidades e maneiras de agir totalmente diferente de outros. E nós, será que nós também nos moldamos, nos corrigimos? Muitas vezes nós temos que olhar para nós, as nossas pulsões, os nossos desejos e ver até onde nós estamos permitindo que isso nos molde. Por quê? Porque nós temos os nossos sentimentos totalmente diferentes uns dos outros. Nós temos as nossas modulações e os nossos desejos, mas nós precisamos de estar sim nos dominando. Quando a gente está indo por um caminho correto, certinho, sem tropeços, sabendo nos conduzir,
nós estamos no ego, porque o ego é o nosso equilíbrio. Quando nós estamos indo por um caminho no qual existem tropeços, não colocando barreiras, fazendo tudo que a gente tem vontade, sem se repreender, nós estamos no id. E isso é muito perigoso. Porque quando nós vamos para o id, fazendo tudo que nós queremos, a gente vai se colocar em situações difíceis. A gente, por exemplo, vai se relacionar com pessoas que não querem de forma alguma o bem para a gente. Então, é bom que o nosso superego, aquele que nos priva, nos domina e nos diz, olha, por esse caminho não, por esse caminho não, vai por aquele ali, porque ele é melhor. Cuidado, esse nosso superego que nos diz o que fazer, ele é muito bom, ele nos ajuda a dominar o id. O problema com o superego é quando nós permitimos que ele nos recalque demais, que a gente não tenha um olhar holístico sobre as coisas, que a gente não consiga perceber as coisas como um todo e que a gente queira ver apenas pelo nosso ângulo, não conseguindo olhar o outro como indivíduo. Nós precisamos de ver o outro como indivíduo, como ser único e entender que as constituições emocionais e físicas das pessoas são diferentes. E até mesmo que a vida passa e as pessoas podem mudar tanto as suas necessidades quanto os seus desejos. E muitas vezes as pessoas, elas ficam esperando que o outro seja como elas, que o outro faça o que elas fazem. Por quê? Porque essas pessoas, elas fizeram, elas gostaram de fazer. Por exemplo, em uma determinada instituição, modo de vida cristão, muitas pessoas quiseram se doar inteiramente ali, fazer tudo do jeito que todo mundo quis, ir por aquele caminho. Ele deixou de ser eu para ser a psicologia de massa, para ser o que o outro pensa e o que os outros querem, para agir de acordo com o gosto do outro. E esse é o caminho do superego. Você permitir-se ser dominado de maneira exagerada, sem fazer o seu gosto. O caminho do id já é o contrário, é a falta de freio. Você vai assim desembestado e vai cair, vai se esborrachar. E o caminho do ego é o controle, é entender as nossas limitações, as nossas constituições físicas e emocionais e se dar o direito de ser eu. De gostar de você com os seus gostos, com os seus desejos, com as suas escolhas. De se permitir cuidar de você quando você quer, ou mesmo se é o seu gosto, estar sempre ali fazendo aquelas coisas do jeito que os outros querem fazer, sim, porque para você é bom. Mas se não é bom para o outro, tudo bem. Você, como uma pessoa do ego, vai ter o equilíbrio de ter o respeito pela escolha alheia. E nisso nós vamos entender que algumas pessoas querem ser sozinhas, não querem se casar, querem ser só elas mesmas. Outras pessoas já são tão unidas que são como unha e carne, não ficam um sem o outro. Onde está um, está o outro. E a gente vai respeitar também esse ponto de vista. Algumas pessoas gostam de ouvir, de querer fazer as coisas de um jeito até um certo ponto, mas esse é o limite dele. Eles são muito família e outros não. Outros já são da turma, do globo ali, do entorno e gostam de estar ali unidos naquela confraternização diária, como um só. O que um pensa,
os outros pensam. É a psicologia de grupo e agem igual. Se alguém sobe lá em cima e fala, olha, isso não é bom, aquilo não é bom, todo mundo se afasta de determinada pessoa. Se a pessoa fala, olha, vamos ser bonzinhos, vamos ser calorosos, vamos nos relacionar bem com todos, aí aquela pessoa já é acolhida de novo. Então, nós temos que ter cuidado para ter o nosso próprio equilíbrio, pensar por nós mesmos. O que é que eu quero, até onde me interessa uma coisa ou outra, e como eu estou conduzindo os meus filhos. Eu permito que os meus filhos eles sejam conduzidos pela massa, ou eu permito que os meus filhos sejam conduzidos pelo equilíbrio emocional, no qual eu vou respeitar a constituição psíquica do meu filho, as escolhas do meu filho, e vou deixar a porta sempre aberta para o meu filho. Porque a minha família, a sua família, a família de cada um de nós é muito importante. Então nós precisamos de olhar, porque nós nunca vamos ser as melhores mães, os melhores pais, mas nós temos o dever de ser o melhor que pudermos. Nós temos o dever de também ser o melhor que pudermos como cidadãos, como cristãos, cada um fazendo o que pode, o seu máximo. Mas precisamos também cuidar de nós, porque isso é equilíbrio emocional. Se você abrir mão de você, não fizer exercício físico, não se alimentar direito, não olhar até onde o meu emocional suporta estar no meio de muitas pessoas, até onde o meu emocional permite que eu me relacione com muitas pessoas, porque cada um de nós é único. Não é todo mundo que gosta do globo, da turma, daquela quantidade de pessoas, não é. Nós vamos gostar de maneira diferente, nós vamos ter constituições diferentes, formas de pensar diferentes. E se nós respeitarmos uns aos outros nesse quesito, em família, em sociedade, vai haver menos transtornos emocionais. Nós vamos dar aos nossos filhos o direito de sentir. Nós vamos ouvir mais os nossos filhos quando eles quiserem falar. Nós não devemos reprimir as pessoas de ser elas mesmas. Nós devemos permitir que cada um tenha o direito de ser ele. Tudo bem, em alguns lugares é preciso de ter as pessoas, o globo, a turma. Mas tem as pessoas que gostam de estar na turma e tudo bem. E já tem aquelas outras pessoas que querem estar ali, mas preferem estar ali no seu canto, do seu modo, de maneira mais reservada. E tudo bem. Nós devemos olhar para os nossos filhos na escola, na sociedade, na família e para nós mesmos e ver até onde nós estamos respeitando a privacidade do outro e não estamos causando ao outro violência emocional. Porque quando nós usamos muito o nosso superego querendo dominar o outro, isso é violência emocional. Então, vamos ter equilíbrio emocional, respeitando os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos idosos, cada um de acordo com o seu gosto, com o seu desejo pessoal, com a sua restrição íntima e possibilidade psicológica, com o seu equilíbrio emocional. E dessa maneira nós vamos estar equilibrando o nosso superego para que ele funcione de maneira muito equilibrada e boa, observando e respeitando nas escolas, como professores, os alunos, quando eles não gostam de interagir com muita gente. E adicionando eles ali vagarosamente, sem forçar, porque não se força relacionamentos, eles vêm do coração. Cada pessoa vai encontrar os seus amigos em todos os lugares que eles forem,
de acordo com a sua personalidade. Não tem que ser todo mundo igual. Nós temos constituições psíquicas, neurológicas e emocionais diferentes. E quando nós temos esse respeito pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelas pessoas da nossa família, nós vamos estar ajudando as pessoas a ter um equilíbrio emocional bem melhor. Faça isso. Encontre também o seu equilíbrio, respeite você. Não se coloque ali muito no recalque, se cobrando demais. Não se cobre de maneira exagerada, mas também não vá para o id. Não vá para a forma de agir totalmente liberal, fazendo tudo o que quiser. Não. Equilibre o seu id e o superego, para que você tenha um ego que te faça feliz e te faça fazer bem a outras pessoas também, à sua volta, como cidadão, como pai, como mãe, como irmão, como sociedade e como filhos. Vamos ser assim e ajudaremos a constituir uma sociedade mais feliz e emocionalmente mais equilibrada. E se inscreva no canal. Vamos aprender mais sobre como funciona o nosso psique, sobre psicanálise, sobre respeito mútuo pela constituição do outro e a nossa.